Vamos lá! Agora nós vamos começar nossa análise acerca dos crimes patrimoniais. E o primeiro é ele, o furto, previsto lá no artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Conduta que você já sabe de cor e salteado, que consiste no ato do indivíduo subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, olha só, vamos fazer uma rápida distinção. A conduta aqui é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Não existe aqui, não se exige a ocorrência de violência. No furto, é aquela conduta sorrateira de você retirar o patrimônio de outra pessoa aí, Pirelli, e sair vazado. Beleza? Então, olha só, rapidamente aqui. Quando a gente fala em sujeitos do crime, sujeitos ativo e passivo. Muito simples. Qualquer pessoa pode ser autora e qualquer pessoa pode ser vítima desses crimes. Beleza? Dá pra gente colocar mais uma situação aqui? Vou colocar, ó. Vamos acrescentar aqui o elemento subjetivo. Elemento subjetivo é o quê? O elemento subjetivo do furto é o dolo. Não existe previsão para furto culposo. Isso aqui é bizu reto, isso aqui é coisa simples. Beleza? Vamos evoluindo aqui então para falar de uma questão polêmica. Momento consumativo. Momento consumativo do furto. O furto, ele se consuma a partir da chamada inversão da posse. Inversão da posse. A partir do momento em que você inverte a posse do real proprietário para você, a partir desta subtração, o crime está consumado. Sabe por quê? Porque a nossa legislação, a nossa disposição acerca do furto, adota a chamada teoria da amócio ou apreêncio. Teoria da amócio ou apreêncio. Tranquilo? E como é que eu faço para lembrar qual é a teoria adotada? Então você vai lembrar, teoria adotada para o furto, para definir o momento de consumação do furto. Você vai lembrar que você ama tio que adota. Então, amo tio que adota. Teoria adotada é a amo tio. Teoria da amócio, tá? Só uma técnicazinha meio bizonha aí para você lembrar deste raciocínio. Tranquilo? Beleza? Então, vamos seguindo aqui no nosso estudo. Agora vamos colocar aqui, ó, situações específicas. O que a gente vai trabalhar aqui nas situações específicas? Para um crime de furto, é possível a aplicação do princípio da insignificância? Aplica-se o princípio da insignificância? Já te digo de antemão que sim. Aplica-se o princípio da insignificância aos fatos que são praticados de maneira comum, ao furto simples, por exemplo. Tranquilo? E a gente já deixa aqui uma observação que, em regra, não se aplica ao furto qualificado. Em regra, não se aplica ao furto qualificado. Beleza? Pegou o bizu? Tranquilão? Suave? Vamos evoluindo aqui. Olha só. Sistema de vigilância. Sistema
de vigilância ou a presença de seguranças. A presença de seguranças torna o crime impossível? Torna o crime impossível? E aí? Se numa localidade você tem sistema de vigilância, você tem lá a câmera, ou você tem seguranças, é crime impossível se o indivíduo subtrai um bem? Negativo. Não, a resposta aqui é negativa. Inclusive, nós temos a vigência da súmula 567 do STJ, que estabelece que a presença de seguranças ou de sistema de vigilância não configura, não torna aquele crime impossível. Tranquilo? Então preciso que você lembre aqui do teor desta súmula, porque trata-se de um dos pontos mais adorados pelas bancas de concurso público. Show de bola? Deixa eu falar aqui do chamado furto famélico. Furto famélico é crime? Furto famélico é crime? Resposta, senhores. Não. Não é crime. No furto famélico, que é aquele praticado para saciar a fome, a doutrina e a jurisprudência entendem aí que o indivíduo age amparado pelo estado de necessidade. Beleza? Então lembra disso, que o furto famélico ele vai representar aí uma excludente da ilicitude do fato. É nóis? Bora! E o chamado furto de uso? E o chamado furto de uso? É crime? Furto de uso é crime? Também não. Também não. Não haverá ocorrência de crime no chamado furto de uso. Por quê, professor? Porque o agente não tem o chamado ânimo de assenhoramento. Ele só quer usar a coisa. Então, se a sua questão, se lá na sua prova, no seu simulado, alguma questão que você estiver fazendo, aparecer o termo furto de uso, não é crime. O fato é atípico, porque não tem ânimo de se apropriar daquele bem, tá? A sua ideia é tão somente de usar. Então, por exemplo, você está indo para sua casa, saiu do trabalho, você viu uma bicicleta maneirona estacionada lá. Ela estava sem corrente, você fala, pô, vou dar só um rolê na avenida ali, rapidão, pá. E você sobe nela, dá uma bandinha na cidade, volta e deixa a bicicleta no mesmo lugar. Tem crime? Se a sua ideia era tão somente de usar, não haverá crime. Tranquilo? É esse o posicionamento que você vai levar. Por quê? Tem uma vertente doutrinária que ela é mais enfática, que ela vai trabalhar o seguinte, mas nesse aspecto ele gastou a lubrificação de freio, ele gastou pneu, então o fato tem que ser considerado criminoso pelo fato de ter se desgastado bem. Mas não é esse o ponto que você irá se apegar. Beleza? Tranquilo? E lembra, o nosso momento consumativo do furto aqui é o momento da inversão da posse. As questões aí que você vai enfrentar em mini simulados ou com relação ao nosso bloco aqui específico, elas vão se dar no seguinte sentido. Para consumação do furto é necessária a posse mansa e pacífica do bem? Não, isso aí não é aceito. Basta inverter a posse se você está passando por um lugar, encontrou um notebook, pegou ele, inverteu a posse, o crime está consumado. Tudo bem? Beleza? E aí você lembra dos outros bizus aí que eu deixei com relação à redação de súmula. É nóis? Tamo junto? Vamos lá então. Avançando ao parágrafo 1º, nós temos uma causa de aumento de 1/3, tá?
Então aqui nós temos uma causa de aumento na proporção aí de 1/3 se o fato é praticado durante o repouso noturno. Se o fato é praticado durante o repouso noturno. Nobre amigo, o que você há de lembrar? O que você precisa lembrar aqui acerca do repouso noturno? Não tem um horário específico, não tem. A lei ela não é generosa nesse aspecto. Basta que você analise, o que você precisa efetivamente analisar é se o horário do fato, se no horário do fato, se o horário do fato era um horário em que a comunidade está em momento de descanso. Então, não precisa que a vítima esteja efetivamente dormindo, mas basta que ela esteja em uma situação de repouso, de descanso noturno. Por exemplo, se a gente analisar um contexto envolvendo a vida campesina, a vida rural e a vida na cidade, nós teremos distinção entre essas análises. Por quê? Lá na roça, para que o indivíduo consiga ordenhar as vacas, ou acordar cedinho para passar um veneno lá na plantação, ou para colher, enfim, para cuidar da sua produção cotidiana, para ir lá trabalhar no aviário, o repouso noturno se dá num horário muito anterior, é muito mais cedo do que o que acontece na cidade. Então, é casuístico. É o exame do caso concreto que vai te permitir identificar se era uma situação de repouso noturno, beleza? Olha só, vou colocar uma observação aqui, só para te dar o papo reto no que o STJ já reconheceu. STJ já admitiu, melhor, vou colocar que ele admite, que não tem nem divergência. O STJ admite a aplicação da majorante, para estabelecimentos comerciais, e também para locais não habitados. Casas abandonadas, por exemplo, o STJ já entendeu pela aplicação da majorante, causa de aumento aí de 1/3. Outra pergunta que muita gente faz, professor, essa hipótese aqui do parágrafo 1º, ela é compatível, ela pode ser aplicada lá para situações envolvendo os furtos denominados qualificados? Sim, tá? Então essa é outra observação que você vai anotar, porque aqui nós temos várias situações que serão representadas com base no entendimento jurisprudencial, que a gente vai transcender a letra da lei. Então a gente precisa estar ligado e atualizado nesse aspecto, tá? Então você vai colocar aí, ó, admite-se a combinação do parágrafo 1º, admite-se a combinação do parágrafo 1º com as hipóteses de furto qualificado. Beleza? Tranquilo. Você está ligado nisso, você está esperto. É nóis, suavidade. Vamos que vamos. Então aqui a gente mata a questão envolvendo o repouso noturno. Bora lá, que a gente vai trabalhar agora com o parágrafo 2º.
do artigo 155. Olha só, aqui nós temos a figura do furto privilegiado. Tudo aquilo que é privilegiado retrata a ideia daquilo que é uma redução de pena, que representa um benefício, um privilégio para o indivíduo. E aí, olha só, o parágrafo 2º traz o seguinte: se o criminoso, olha só as condições aqui, se o criminoso é primário e ainda se é pequeno o valor da res, da coisa, e é pequeno o valor da res, o que o magistrado pode fazer? Olha as consequências aqui. Ele pode substituir a reclusão pela detenção. E ainda, olha só, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a multa. Então, são 3 consequências possíveis aqui. Se o criminoso é primário e é pequeno o valor da coisa, já volto para falar sobre ela, ele pode substituir a reclusão pela detenção, reduzir a pena de 1 a 2/3, ou ele pode aplicar somente a multa. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só as 2 situações aqui que você vai ficar ligado. Ó. O indivíduo tem que ser primário, não pode ter antecedentes, e a coisa tem que ser de pequeno valor. Como se determina o pequeno valor da coisa? Primeiro, você não vai confundir com o prejuízo insignificante, tá? Então, uma coisa importante aqui é que o pequeno valor é diferente de prejuízo insignificante. O prejuízo insignificante serve para você afastar a tipicidade material, tranquilo? E o que a gente então considera para fins de pequeno valor? A gente considera até um salário mínimo. Enquanto que para a gente avaliar ou balizar lá o prejuízo insignificante, nós temos aí a aceitação que se dá a partir de 10% do montante do salário mínimo. Legal? Esse furto privilegiado aqui, ele vai ter compatibilidade com as formas qualificadas? Em regra, não, tá? E a doutrina já defende isso justamente pela posição topográfica em que ele se encontra. Ela se baseia no fato de que, primeiro, nós temos furto, caput. Parágrafo 1º, nós temos situação da causa de aumento. Parágrafo 2º, nós temos o privilégio. Então, se o privilégio aparece antes, ele não abarca a possibilidade de aplicação para as hipóteses qualificadas. Então, vamos lá, vamos fazer um exercício mental bem rápido aí, para que a gente consiga aplicação do furto privilegiado. O indivíduo tem que ser primário e deve ser de pequeno valor a coisa subtraída. Lembra que você não vai confundir com prejuízo insignificante e que você vai considerar o pequeno valor da coisa até o patamar de um salário mínimo. Como consequência da primariedade do pequeno valor, poderá ser substituída a reclusão pela detenção, poderá haver redução da pena de 1 a 2/3 ou ainda poderá ter aplicação só e somente se da multa. Beleza? Vamos além. Vamos trabalhar aqui com o parágrafo 3º do artigo
155 do Código Penal. Aqui nós vamos trabalhar com a chamada cláusula de equiparação. Cláusula de equiparação. Por quê? Aqui a nossa lei tornará equipara-se a coisa alheia móvel, o quê? A energia elétrica. A energia elétrica. Mas não só esta energia elétrica, não só a energia elétrica. Toda e qualquer energia que tenha possibilidade de ter proveito econômico. Então, olha só, além da energia elétrica, você pode considerar aqui, ó, ou qualquer outra com possibilidade de exploração econômica. Beleza? Você vai lembrar disso? Por favor, lembre-se. Então aqui a gente tem energia eólica, energia solar que está na moda aí, enfim, tudo aquilo que puder ser extraído da energia equipara-se a coisa alheia móvel. Aí o que você tem que lembrar? O que você precisa lembrar aqui que a gente coloca no campo da observação? O que você vai lembrar? É que o furto de sinal de TV a cabo, que é o famoso, né? Chamoso não. É o famoso cabo-cat. Cabo-cat não é crime, não é crime. O furto de sinal de TV a cabo, cabo-cat, não é crime, nobre amigo. Então, para você que gosta e para você que faz costumeiramente o cabo-cat, você não está praticando crime, de acordo com o entendimento consolidado aí dos tribunais superiores. Você está ligado nisso? Pelo amor de Deus, me diga que está. Você não pode perder esse tipo de situação. Tranquilo? Então, desta forma, nós arrematamos aí a parte introdutória do furto, falando sobre os principais aspectos, momento consumativo, teoria da Amócio, causa de aumento pelo repouso noturno, passamos pelo furto privilegiado, falamos também da cláusula de equiparação, tá? E você pode estar se perguntando, professor, você não vai dar relevância para mencionar as hipóteses de aplicação do princípio da insignificância? Eu vou fazer só uma remessa. Nós temos um módulo gravado da parte de princípios, e aí eu faço remessa para você dar uma analisada na aula que a gente fala sobre princípio da insignificância. Aí nós temos lá todos os elementos, não precisamos aqui reproduzir novamente, né, para evitar tautologias. Então, já está disponível, já tem lá princípio da insignificância, está bonitinho, todos os requisitos estabelecidos pelo STF, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão. Bate o olho lá, relembra, fica atento nesses 4 requisitos e valeu, até a próxima!